que nasceu como conexão virou uma máquina de comprar a sua atenção por centavos e revendê-la por milhões. E por incrível que pareça, sim, essa é a razão principal do porquê tem tanta gente meio que largando as redes sociais. E hoje a minha ideia é te explicar um pouco melhor o porquê disso e como que você pode fazer para recuperar a sua atenção, sem precisar deletar tudo, tá? Eu não quero que você chegue nesse ponto, não. Desculpa o rosto inchado e os olhos lacrimejando, eu tô com bastante rinite. Tô até tomando um cafezinho aqui para dar uma acordada. Caso você não me conheça, meu nome é Gustavo Duarte, eu sou nutricionista de formação, mas eu gosto mesmo de estudar a saúde como um todo. Não só a saúde do corpo, a forma externa, mas do comportamento que sustenta tudo. Sono, hábitos, humor, neurociência, aquilo que você chama de força de vontade, no caso motivação, e por aí vai. E eu vou te mostrar como que as redes sociais atualmente foram programadas para sequestrar o seu sistema de recompensa, reconfigurar a sua atenção e, no limite, mexer com o seu senso de si. E no final eu te entrego um protocolo prático de como que você faz para lidar com isso sem virar um ermitão. Bom, vamos do começo. Presta atenção aqui que você precisa entender de fato o que eu quero te passar, porque o assunto é um pouco complexo, tá? A primeira promessa da maioria das redes sociais, pegando por exemplo o Instagram, era o seguir. Sim, o seguir. Você escolhia quem você acompanhava e recebia exclusivamente os posts, o conteúdo dessa pessoa. Tanto que se você for lá no Instagram e colocar para criar uma conta nova, vai estar dizendo algo assim: cadastre-se para ver fotos e vídeos dos seus amigos. Essa é a ideia, essa era a proposta inicial. Parecia basicamente o seu corredor privado da internet. Amigos, ideias, criatividade, só que isso funcionava muito bem para você, mas pouco para os investidores. Aí, logicamente, a pergunta dos investidores virou: como que eu transformo conexão em lucro? E a resposta foi: coloca anúncios. E para vender anúncios cada vez mais caro, duas coisas valem ouro nas redes sociais. Primeira, o tempo de tela. Segunda, os dados comportamentais. O que você clica, o que você consome, o que você ignora, os conteúdos que você passa sem ver, os conteúdos que você assiste mais de 3, 5, 10 segundos, aquilo que você dá like, aquilo que você salva, aquilo que você compartilha. Para quem você compartilha? O que te atrai, o que te assusta, o que você não gosta de ver. E com isso, nasce uma máquina muito bem feita que transforma atenção em cada vez mais receita, em cada vez mais dinheiro. E quanto mais você fica nessa rede social, mais valioso você se torna. E lá no início, quando esse sistema começou a ser implementado de forma mais forte, era que a experiência começava a ficar meio degradada e algumas pessoas começavam a abandonar o Instagram. E eu tô falando do Instagram porque é a principal rede, tá? Mas serve para qualquer outra mesmo. Lembrando que o YouTube não é uma rede social, então aqui não se classifica, o algoritmo funciona de forma diferente, é outra coisa, é outra ideia, tá? Posso até fazer um vídeo diferente a respeito do YouTube depois. Mas aí com isso, com a saída das pessoas, começa a vir a engenharia do vício, que não é por acaso, tá? A Meta, por exemplo, gasta milhões e milhões de dólares com neurocientistas lá dentro, justamente para eles conseguirem criar um algoritmo, um sistema que faça as pessoas quererem passar cada vez mais tempo nas redes sociais. Quererem, ficarem meio que dependentes. E a primeira forma de fazer isso é justamente dando uma recompensa variável. Estilo caça-níquel mesmo. A cada deslize que você dá ali no feed, no Reels, pode vir algo melhor. Ou não. Mas é justamente essa expectativa do poder vir algo mais divertido, de poder vir algo que te agrada, que faz o seu cérebro querer essa novidade, de querer ficar experienciando algo novo. Afinal, a dopamina dispara na antecipação e não no prazer, no resultado final. Você continua. O segundo é justamente esse scroll infinito. Quem lembra no Instagram, um tempo atrás, não lembra exatamente quando, mas quando você seguia ali algumas pessoas e você ficava rolando o feed, chegava lá um ponto que o Instagram dizia assim: você já viu todas as publicações dos seus amigos, ou não tem mais publicações novas hoje, sei lá, era algo assim, tá? Não lembro muito bem. Mas provavelmente, se você usa o Instagram há mais tempo, você lembra disso. Só que isso era uma forma das pessoas meio que abandonarem a rede social, naquele dia pelo menos, porque não tinha mais nada de novo para ver. Como que resolve isso? Os pontos de parada somem, não tem mais fim. Se você ficar 10 horas rolando os Reels, por exemplo, ou feed, não vai chegar no final. Não tem um ponto que vai falar assim: putz, não tem mais nada para você ver. Não, é infinito. Porque agora começa a aparecer coisas de pessoas que você não segue. Se antes você ficava meia hora rolando feed para ver tudo, hoje em dia você pode ficar 30 horas que não vai chegar no final. Sem essa parada, não tem aquela decisão consciente de sair, de abandonar a rede social. E o terceiro fator da engenharia do vício, justamente as notificações intermitentes. Pequenos gatilhos que mantêm o seu circuito de busca aceso.
Por exemplo, quando você recebe um like na foto, quando você posta alguma foto e você quer ficar indo lá para ver quantas pessoas curtiram, comentaram, se alguém enviou para alguém. E até mesmo agora, para te manter ainda mais preso, se você comenta no post de outra pessoa, as pessoas conseguem curtir o seu comentário, você recebe a notificação dessas curtidas no seu comentário. Ou seja, tem cada vez mais gatilhos de notificação intermitentes que te fazem querer ficar sempre checando a rede social para ver se tem alguma novidade, se tem alguma coisa ali que você está perdendo. E quarto fator, as provas sociais e a capacidade de comparação. As métricas públicas amarram a sua autoestima e a sua vontade de querer, em tese, pelo menos para muitas pessoas, em querer criar um conteúdo melhor, em postar uma foto mais editada, uma foto que mostra um pouquinho mais no corpo, porque isso aumenta a capacidade de gerar curtidas, de gerar comentários, de gerar salvamentos. Ou seja, o fato de, se você não desabilitar, as pessoas conseguirem ver as suas curtidas, os seus compartilhamentos e quanto salvamento tem, inclusive nas suas publicações, é uma métrica do Instagram que te força a querer aumentar a sua comunidade, a querer criar mais conteúdo. E quando eu falo criar mais conteúdo, eu não estou nem falando que você é alguém que quer criar conteúdo no Instagram para vender alguma coisa. Não, mas é a própria validação social. É o ego, é o aumento, o suposto aumento da sua autoestima através da validação dos outros. Porque se você não tem muita curtida, a sua menina da sua aula da faculdade, que é a blogueirinha, e aqui sem falar no tom pejorativo mesmo, só para você entender o exemplo, a sua amiga blogueira, ela tem 10 vezes mais curtidas que você. E isso, para algumas pessoas, pode acabar ferindo o ego. Então você vai querer também aumentar os seus seguidores e gerar mais like, por mais que isso, no final das contas, não diga literalmente nada sobre você. E aí, junto da engenharia do vício, com esses 4 pontos que eu acabei de citar, entram 3 sistemas do cérebro nessa maravilhosa dança. A rede saliente, que decide o que importa agora, nesse momento atual. Um feed de novidades constante, hiperativa essa rede. Então, se você está lá rolando Reels, scrollar para cima, vai atualizar a página e vir somente Reels novos que você ainda não viu, por exemplo. Temos também o sistema dopaminérgico, que reforça cada vez mais essa vontade de buscar conteúdo. Não necessariamente a satisfação, mas sim a busca mesmo por alguma novidade. E reforçando cada vez mais o comportamento. A plataforma vira como se fosse uma esteira. Você caminha, 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 mas não tem fim. E o córtex pré-frontal, sua capacidade de focar, de planejar, de racionalizar e de inibir impulsos, que fica cada vez mais frágil e sobrecarregado com essa quantidade de hiperestímulos que você dá nele de forma constante. O resultado, você fica mais reativo e raciocina, reflete menos. A sua capacidade de dizer não, de frear os seus impulsos, vai ficando cada vez mais baixa. E o ponto de virada disso foi silencioso. O feed deixou de ser social e virou algorítmico. Você não vê só quem você segue, você vê aquilo que te prende. Faça um teste, vai lá no seu Instagram, vê quantas contas você segue e vê de quantas contas que você segue, quantos conteúdos de fato aparecem dessas pessoas. Pouquíssimos, é sempre os mesmos. Cada segundo assistido alimenta dado que vira o próximo conteúdo. É excelente para a retenção, te deixa cada vez mais preso, mas é péssimo para a sua autonomia. E quando a autonomia some, a satisfação some junto. E por isso, tem tanta gente acordando para isso aos poucos e que acaba largando as redes sociais. E esse largando as redes sociais não significa necessariamente a pessoa excluir a conta. Mas às vezes é uma pessoa que consome ali de vez em quando um pouquinho, mas nem posta mais conteúdo, nem dá mais tanta bola assim, porque está conseguindo quebrar esse pensamento. Porque qual é o preço disso na sua vida? Primeiro, comparação à sua autoimagem. Quando você compara a sua vida aos destaques perfeitamente editados de outra pessoa, você acaba achando que a sua vida é inferior. Você distorce a sua régua interna. Você esquece que as pessoas só postam os melhores momentos. Você esquece que as pessoas só postam aquilo que elas querem postar. E quando isso chega num nível mais grave, aumenta seu cortisol de forma crônica. A conta chega no humor, no sono, no apetite e na sua autoestima. Segundo, isso gera uma atenção fragmentada e uma ansiedade de fundo. O circuito de buscar, checar rápido, ter micro-recompensa, acaba gerando um ruído no seu sistema nervoso central. Você tenta fazer uma tarefa que exige um pouco mais da sua concentração, como por exemplo, ler um livro difícil, fazer um relatório de um trabalho que você precisa fazer, mas a cada instante você pega o celular, você roda um pouquinho na rede social e quando vê já passaram 20 minutos, 30 minutos. Você não consegue mais focar em tarefas que não têm uma grande quantidade de estímulo, em tarefas que requerem mais da sua atenção, em tarefas que demoram mais de 3 minutos. E seu córtex pré-frontal, que tenta apagar esse incêndio, ele não consegue.
porque ele já está fadigado. O terceiro envolve justamente o sono, a fome e a própria capacidade de decisão, especialmente se você mexe nas redes sociais antes de dormir. A novidade, a luz e a ativação dopaminérgica à noite prejudicam muito a qualidade do seu sono, muito mesmo. Por mais que você consiga adormecer, a qualidade do sono fica muito prejudicada. E se você tem a qualidade do sono prejudicada, no dia seguinte, sobe grelina, reduz leptina, altera a sensibilidade à insulina. Gustavo, o que isso vai causar na prática? Você vai ter mais fome, uma maior vontade de comer alimentos hiperpalatáveis e menos saciedade. Sem falar que o sono ruim também vai alterar os seus níveis de cortisol. E quando o cortisol está elevado cronicamente ou desbalanceado, você vai procurar recompensas imediatas para tentar lidar com esse estresse. Por exemplo, alimentos hiperpalatáveis. Você sente vontade de comer coisas não tão saudáveis assim ou de fazer outras coisas que geram recompensa imediata. E aí você acha que você é somente uma pessoa que não tem disciplina, quando na verdade a sua fisiologia hormonal foi alterada justamente porque você não consegue ficar longe das redes sociais. E aí, claro que a própria criação de conteúdo e aquilo que o algoritmo julga como sendo conteúdo mais relevante acaba alterando até mesmo a cultura, a inteligência, a forma que as pessoas passam conhecimento, aliás, a forma que os profissionais sérios tentam passar conhecimento, porque o conteúdo um pouquinho mais denso, mais pensado, com mais conteúdo mesmo, acaba perdendo espaço para os conteúdos rápidos, com renovação de dopamina constante, com conteúdo extremo, com falácia. E quanto mais apelativo, mais vende, mais entrega, mais engaja. E aí os profissionais sérios que querem criar um conteúdo um pouco mais aprofundado acabam desanimando e deixando de produzir conteúdo. E essa é uma mudança que eu vi muito até nas pessoas que eu sigo mesmo nas redes sociais. Eu sempre segui pessoas que eu admirava como produtores de conteúdo, no sentido assim, de ser pessoas da saúde, que criavam conteúdos mais densos, mais aprofundados. E essas pessoas têm um alcance cada vez menor e muitas delas abandonaram a criação de conteúdo no Instagram. As pessoas postam ali uma foto de vez em quando, algo mais pessoal, mas a criação de conteúdo em si elas largaram de mão, justamente porque desanima. São pessoas que já são mais relevantes no meio delas, que já têm bastante clientes, bastante pacientes e que não dependem diretamente das redes sociais, que geravam ali um conteúdo, claro, com interesse também próprio, mas também para passar conhecimento, e esse conhecimento acaba tendo uma barreira através do algoritmo e não somente do algoritmo, porque para as pessoas que recebem esse conteúdo, as pessoas acabavam não interagindo, porque as pessoas não estão mais acostumadas a consumirem conteúdos mais aprofundados e sem essa renovação barata de dopamina. Então, o que a gente tem agora hoje em dia? Na área da saúde, por exemplo, na nutrição, por exemplo. Pessoas forçando a voz, adultos fazendo videozinhos segurando slime. E esses conteúdos são feitos para outros adultos, colocando palminha, incentivando. É a idiotização, tanto de quem produz quanto de quem consome. O que fazer então? Eu não te sugiro necessariamente a abstinência, mas a agência. Saia do ultraprocessado atencional. Crie um contexto em quem manda é o seu córtex pré-frontal, não o reflexo de ficar consumindo conteúdo sem nenhum tipo de critério. Siga pessoas realmente relevantes. E eu prometi que eu ia passar um protocolo que pode te ajudar a lidar melhor com as redes sociais. Então lá vai. Passo 1. Tire os ícones das redes sociais da tela principal do seu celular. Deixa mais pro lado. Parece bobagem, mas ajuda. Deixe as notificações desligadas. E sempre que puder, faça o uso pelo computador. Evite ficar usando no celular e evite ficar entrando toda hora. Passo 2, e que eu uso bastante no meu dia a dia. Defina ciclos de usos, que é basicamente você definir janelas para você usar no dia durante 10, 15 minutos. E se você for começar isso, eu te sugiro até colocar alarme mesmo, tá? Então coloca ali despertador, 15 minutinhos, 20 minutos, o que você definir. Como que eu faço? Eu trabalho bastante com o Instagram, eu capto muito pacientes, clientes de lá. Então eu coloco mais ou menos 4 blocos de 20 minutos espaçados ao longo do dia. Tá? Passo 3. Faça uma dieta do que você consome. Siga quem passa conteúdo de valor. Pare de seguir quem só posta fofoca, intriga. Não alimente esse tipo de conteúdo, porque o algoritmo entrega aquilo que você consome. Passo 4. Proteja o seu sono e proteja a sua manhã. Não mexa no celular pelo menos 1 hora e meia antes de dormir. Isso faz uma diferença absurda na qualidade do sono. A mesma coisa de manhã. Não acorde e já mexa nas redes sociais. Faça suas coisas, vá ler um livro, faça seu café da manhã com calma, depois você mexe. E se o seu trabalho depende das redes sociais, assim como o meu, produza em bloco, poste e saia. Outra coisa que eu faço, eu uso o iPhone e no iPhone mesmo eu seto o tempo limite máximo que eu posso mexer na rede social. Então talvez fazer isso possa te ajudar também. E aí quando você for logar lá e já deu tempo, vai dizer na tela, você se deu tempo, limite diário, algo assim. O produto não precisa ser você. Recupere a sua atenção. Eu espero realmente que esse vídeo possa ter te ajudado. Não se esquece de dar um like e se inscrever. E até a próxima.